pastor Lucas, já começou aí. Como que a vida vem da morte? Só pode existir vida depois que alguém morreu. Quando? Bom, essa pergunta não dá para usar, porque a palavra quando delinea tempo. Na eternidade não existe quando. Na eternidade só existe agora. Mas como a gente está preso no tempo, nós temos que usar essa interjeição. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, o mundo só veio à existência porque teve uma morte, e uma morte sacrificial. Então, às vezes a gente olha muito as questões da vida a partir do que a gente vive. E nós enfatizamos mais o que é bom, porque nós almejamos o que é bom. Nós não enfatizamos o mal, porque o mal já está em nós. Então veja bem, a morte, a vida vem da morte. A vida, olha que coisa, Oli, olha que coisa, a vida só foi possível por causa da morte. Paz do Senhor, meu apóstolo, cadê a bispa? Ah, não, tá certo. Aí, se fosse você, eu já ia pegar no pescoço. Mas já que a bispa é gente boa, né? Vamos exercer misericórdia na bispa. Né? Falando nisso, o Luizão chegou aqui 6h30 da manhã, não está aqui agora? Muito bem. A vida vem da morte. Talvez nunca tenha havido uma afirmação mais paradoxal, mas ela está no cerne do Evangelho. A Bíblia diz lá, o famoso versículo, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Lembra que eu falei sobre a justiça de Deus? Qual é a justiça de Deus? Quem lembra? Qual é a justiça de Deus? Qual é a justiça de Deus? Alguém tem que morrer. Por que alguém tem que morrer? Porque só pode ter vida através da morte. Então, quem é que vai morrer? Quem? Nenhum de nós é capaz de morrer. Então tem que ser uma morte para valer. Uma morte que vença a morte. Olha que coisa mais paradoxal. É necessário uma morte que vença a morte. Então Jesus Cristo, a gente fala que o Evangelho é simples, ele é simples, mas se você estudar, ele não é simples não, meu. Ele não é tão simples não. Quando a gente para estudar o Evangelho, você vê que esse trem aí é muito complexo. Veja bem, a Bíblia diz, a justiça de Deus se revela no Evangelho, ou seja, para o Evangelho fazer o que ele faz, era necessário ter uma morte junto. E não é uma morte como qualquer uma outra, é uma morte sacrificial, mais morte. Ou seja, a vida vem da morte. A justiça de Deus está presente no Evangelho, ou seja, o Evangelho carrega uma notícia de salvação, mas para esta salvação acontecer, uma morte anterior teve que acontecer. E mais, uma morte que venceu a morte. Não é uma morte qualquer. Qual é a única morte que pode vencer a morte? Só se for uma morte de um ser humano perfeito. Que nesse caso não é ele que morre, é ele que dá a sua própria vida. Aliás, esse foi um problema que Pedro se corrigiu alguns anos depois. Porque o Pedro sanguíneo, quem aqui é sanguíneo? Um pouquinho, né? Um pouquinho, 99%. O sanguíneo é o seguinte, o sanguíneo, né, doutora Leia? O sanguíneo fala antes para pensar depois, para se arrepender depois e para pedir desculpa depois. Quando pede desculpa ainda. Quando pede desculpa. Olha, ó. Chegou o saqueiro da coma aí, ó. Olha que benção. Bebeu café. Paz, meu irmão. Então veja,
Né? Agora eu perdi minha linha de raciocínio. Ah, tá. O Pedro vai pregar e na primeira pregação dele, ó, você vê que quando a gente... Aqui tem uma... Viu, Luizão? Fica tranquilo. Aqui nós temos uma forma de desculpar pregadores novos. Viu, pastor Lucas? Se você der uma escorregadinha nas pregações, como eu também cansei de dar, tem problema não, porque Pedro escorregou feio. Porque na primeira pregação dele, olha que ele estava cheio do Espírito Santo, hein? Ele não estava cheio do Espírito dele, não. Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele está pregando aí no arrobo. A gente falava assim no passado, né? Né, Nilton? Lembra? Não. Aí ele nem se lembra. Aí, no arrobo da pregação, e sanguíneo já viu, né? O Espírito Santo, é complicado o Espírito Santo trabalhar com o sanguíneo, porque além do Espírito Santo ter que inspirar, tem que frear o cara. Tem que frear. Ele vai dizer assim o sinédrio, né? O sumo sacerdote e tal: vós assassinaste o autor da vida. Se ele falou que Jesus foi assassinado, então ele diz que Jesus não foi o Salvador, ele foi o Mártir. Pensa bem, mas ele estava ali no fervor da pregação. O sanguíneo é fogo. Quando ele fala, eu acho que eu falei besteira depois, né? Vós assassinaste. Ora, se Jesus foi assassinado, ele foi um mártir, não foi sacrifício. Mas anos depois, mais ou menos 30 anos depois, ele vai dizer, né, que a morte de Jesus Cristo foi a morte sacrificial. Levou um tempinho, mas ele aprendeu. Ele aprendeu. Então, a gente precisa pegar esses detalhes da Bíblia para você ver como é que Deus vai amadurecendo as pessoas. E aí também mostra pra gente que a gente não dá uma escorregada. Mas com certeza. Deus usa pessoas perfeitas e imperfeitas na sua obra perfeita. E Deus usa pessoas imperfeitas na sua obra perfeita, mas à medida que Deus vai usando o imperfeito, vai lapidando o imperfeito. Porque não é que ele vai ficar perfeito, mas ele vai ficar menos imperfeito. É a maturidade. A maturidade vem para tirar os excessos da imperfeição. Aí o Pedro fala isso. O Paulo também falou uma bobagem, né? Numa pregação dele, lá em Atos 17. Ele está pregando no Areópago, cheio de grego, cheio de filósofo. Ele faz um sermão filosófico, não menciona o nome de Jesus no sermão inteiro. Aí ele pensa depois: eu acho que eu falei bobagem, porque eu falei de tudo, mas eu nem pronunciei o nome de Jesus. E quando era para ele falar sobre Jesus, ele nem fala o nome de Jesus. Ele diz: a este varão Deus ressuscitou dentre os mortos. Mas que varão é? Quando ele vai para Corinto, ele muda o discurso. Ele já começa a carta dizendo: eu estive entre vós pregando a Jesus Cristo, este crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Ele queria evitar a loucura para os gentios para poder entrar de maneira mais sorrateira no mundo grego. Só que quando ele fez isso, ele negociou uma coisa que não podia negociar, que era o nome de Jesus Cristo. Aí depois o Espírito Santo, ele não fala, mas o Espírito Santo deve ter dado um cascudo nele. Ele falou assim: sabe por que sua pregação foi um fracasso? E a pregação dele foi um fracasso mesmo. Ela é muito bonita do ponto de vista filosófico, teológico. Ele faz revelações maravilhosas, mas do ponto de vista prático, evangelístico, foi um fracasso. Aí as pessoas falam assim: quem é esse tagarela? Que no grego é espermologos. Ou quem é esse que está ejaculando palavras sem sentido? O sentido grego é espermologos. É quem está ejaculando palavras. Sabe aquele cara que só fala... A gente fala... Eu não vou dizer aqui que a gente fala quando a pessoa só fala M, né? Fulano só fala M. No grego era espermologos. Viu? Aí quando você quiser xingar uma pessoa bonita, em vez de você falar assim: fulano só fala M, você fala assim: fulano é um espermologos. Pronto, você está dizendo que o cara... Então, olha o termo que os gregos usaram para Paulo quando ele fala e não diz nada. Ele aprende. Aí ele vai para Corinto. Isso é comum até hoje, né? Isso é comum até hoje. Os obreiros locais. É comum. É uma dificuldade porque o pastor, às vezes, ele
dia a dia dele acaba levando ele a forçar tanto o sentimental, o emocional, tentar tirar do ser humano uma... Aham. Fala assim, não, você vai conseguir. Isso. Você é filho de Deus, você é escolhido. Isso. Às vezes nós, pastores, erramos muito e não percebemos. Você tem toda a razão. Eu falo por mim. E não é só isso, viu, Luiz? Aqui é o problema, porque essa categoria é rejeitada em muitas igrejas. Por que o teólogo é rejeitado em muitas igrejas? Porque porque o teólogo é o desmancha prazer. Ele só vai dizer assim, esse negócio que você está sentindo é furado, isso não existe. Porque o cara quer continuar acreditando no que você está falando. Faz bem para mim, mas não dá fruto nenhum. Aí tem muito pastor superficial. Meu Deus do céu, é o que o Luiz está falando. Abobrinha não quer ser confrontado. Mas é o que o Luiz está falando. Tem o outro lado da moeda também. Tem Tem um um carregado carregado de também. informação, formado, PhD. O cara é o top da galáxia, só que a igreja dele é morta. Tem unção. Não é que nem tem um som. A outra. Os dois são pai e filho, sem briga. Não sei briga aqui, Bob pai, Bob filho. Não, só que a igreja do cara tem muito conhecimento, mas a igreja do cara é morta porque ele fica muito vidrado do conhecimento externo. Que o teólogo também tem essa linha também. Ele tem que pegar muita fonte fora, né? Muito filósofo, muita... É o que o Paulo fazia, né? Muita coisa grega, muita cultura fora. Então acho que às vezes essa também, o outro Ele lado tem que- da moeda da pessoa ter muito conhecimento demais e acaba usando dentro da igreja, né? Ele tem que saber, Luiz, dosar bem a teologia e a praxis, ou a prática da vida cristã. Porque é o seguinte, eu já falei para vocês uma vez aqui, conceito sem prática é aridez, prática sem conceito é loucura. Entendeu? Vou repetir, o conceito sem prática é aridez, não gera nada. A prática sem conceito é loucura. Como é que você vai fazer uma coisa que você não sabe? Ô Romualdo, tem essa lata de tinta, você nunca pintou na vida. Ô Romualdo, a tinta tá ali, os pincéis, o rolo, tá tudo ali. Pode continuar, começa a pintura. Como é que você vai pegar o rolo? Você nem sabe se vai usar o rolo, que tipo de rolo, se é de espuma, se é de lã. Se a parede está descarada. Aí você fala, não, já que ele falou que é para mim pintar, eu vou pintar. Aí você vai do jeito que você acha que é. Isso é loucura. Isso é o quê? Prática sem conceito. E o conceito sem prática é o seguinte, Romualdo, a tinta tem que ser assim, você tem que temperar assim, a parede, se for desse jeito, você tem que usar um pincel assim, se a parede for daquele outro jeito, você tem que usar um rolo de lã. Mas se você nunca pinta, o que adianta você saber como pinta uma parede se você nunca pinta uma parede? E algo pior, se é praticar sem conhecer ou conhecer sem... É a mesma coisa. Não tem como você praticar uma coisa sem um conhecimento prévio. Como não tem como você encher a cabeça de informações importantes se você não ensina as pessoas a praticar. Esse é o problema de uma igreja que tem um pastor teólogo, mas não tem a praxis, não ensina a fazer. O cara chega domingo à noite, ele prega 1h30. Os luteranos gostam muito. Maravilhoso. Prega 1 hora, só que de segunda a sábado... Eu sei que tem que fazer isso, mas como é que faz? Porque eu não ensinei como é que faz. Né? Viu, Maria? Hã? Por isso que tem muitas megas igrejas que tem os pastores fazinho de tudo, não prega nada, e a igreja está cheia. E tem um cara teólogo na igreja, tem 5, 6, né? Mas é verdade. É verdade. Porque às vezes o teólogo, Newton, não sabe estimular o povo a praticar o que ele está passando. Eu estou falando do Gilberto. Ok, vamos aqui. A vida vem da morte, mas como nenhum de nós é capaz de trazer vida à morte, essa afirmação paradoxal também uma enorme seta vermelha apontando diretamente para a graça. E novamente, o Vale dos Ossos Secos de Ezequiel 37, só Deus pode dar vida, só Deus pode soprar nos cadáveres e fazê-los voltar à vida. Deus faz isso, nós não podemos, tudo é graça. Então, quando a gente fala bem assim, viu, apóstolo Newton, você que está conversando com o apóstolo, aqui só tem apóstolo aqui nesse lugar aqui, ó. Eu estou subindo de grau, tá? Agora eu estou fazendo mestrado. Agora está chegando no nível ali, ó. Vai chegando anjo. Você já não está mais assim, você só está assim, ó. Você está chegando lá. Um anjo.
Ah, é verdade. Veja, irmãos, aqui é uma coisa interessante. Porque vida só Deus tem. Vida só pode dizer vida quem tem vida. Você e eu não temos vida. Por quê? Porque vida, alguém para dizer eu tenho a vida ou eu sou a vida, é só quem pode doá-la. Você não pode doar vida, porque você não é a vida. Deus é vida, por isso que ele doa a vida. Um exemplo, o Alex, quando o Alex morrer, espero que... Ô louco! Quando o Alex morrer, lá pra frente, o povo vai chorar, a igreja dele vai chorar, o pastor dele vai fazer um sermão bonito, todo mundo vai falar bem dele, vão dar até uma mentira, né? Porque faz parte, né? Mas a vida não vai parar porque ele morreu. Por quê? Porque a vida não depende dele. Agora a gente pode imaginar se Deus voltar as costas para nós? Tudo acaba. Por quê? Porque a vida, Deus é a vida e só Ele pode manter e sustentar a vida. Ah, mas o que eu tenho? Você hoje tem uma vida porque você está naquele que é a vida. Mas a todos quanto receberam... mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem. Então, eu só posso ser quando eu estou naquele que é. Essa aqui, rapaz, essa classe aqui é relevante, rapaz. Eu tenho que vir preparado para essas classes aqui, rapaz. Tá pensando o quê? Aprendeu ontem. Só entra na discussão dos presbiterianos do grupo, viu? Não, a aula de heresia é na quinta-feira, a primeira aula aqui. A aula de heresia. Ok, então veja, vida só Deus tem. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, tudo no planeta e tudo no universo depende de Deus. Tudo no planeta e tudo no universo não depende de mim. Só um é a vida. Ok? Então, eu não tenho. Eu passo a possuir algo, que é a vida, porque eu estou naquele que é a vida. Mas se eu desvio daquele que é a vida, eu já perdi a vida, eu só tenho uma existência sem sentido. Ok? Vamos adiante? Então, Paulo se esforça para fazer um pouco de educação bíblica em Romanos 4. A gente já leu os 8 versículos iniciais. Basicamente, seu argumento se resume a isso. A promessa de Deus de salvar o mundo através de Abraão e Sarai veio de um céu azul claro, uma esperança. Abraão não tinha nenhuma lei para guardar, nenhuma regra para seguir, a fim de tornar-se merecedor do favor que Deus lhe concedia. Nesta fala aqui, não sei se vocês já perceberam isso em algum momento, do que Paulo chama Abraão? Olha que coragem do sujeito. Luiz, leia para nós o versículo de número... Capítulo 4. Romanos 4. Romanos 4. Versículo... Espera aí. Versículo 5, Luiz, por favor. 5. Versículo 5. Olha do que Paulo chama Abraão. Meu sonho é usar isso aqui. Aí, ó, viu? Resposta de oração. Semana toda. Vai lá, Luiz. Só 5. Só o 5. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Do que o apóstolo Paulo chama Abraão? Eu vou assistir a live amanhã. Do que o Paulo chama Abraão? Ímpio. Presta atenção, ô Sérgio. Como que ele chama Abraão? Ímpio. Deus salva quem? Ímpio. Na teologia luterana, anota aí, apóstolo Newton. Nós chamamos terminus aquo. Olha que coisa mais linda. Terminus aquo.
E depois ele vai para terminus ad quem? Terminus ad quo significa Deus salva o homem aonde ele está. Onde que Deus salva a gente? Onde ele está. E onde que nós estamos? Em Deus. Não, antes. Na morte. Nós somos ímpios. O passado de cada um de nós aqui é de ser ímpio. Porque Jesus não salva o santo. Não vim chamar justos ao arrependimento. Eu vim chamar pecadores. Ou em outras palavras, quem é que Deus salva? O crente ou o ímpio? O ímpio. É que às vezes a gente fala errado, né? Não, porque Deus salva o justo. Não, se ele é justo, não precisa de salvação, velho. Quem é que Deus salva, pastor Marcos? O ímpio. Ah, porque Deus vai salvar o justo. Mas se é justo, não precisa de salvação, ué. Está justificado, meu. Não, Deus só salva quem? O ímpio. Quando o ímpio é salvo, ele torna-se justo, mas ele só é justo porque um dia ele foi ímpio. E Paulo está chamando quem, Abraão? Ímpio. Mas na cabeça do religioso, Deus só salva o justo. Meu Deus do céu, mas aqui entra na anarquia intelectual. Olha aí, ô Luizão. Sabe o que é? Pergunta aí na igreja, lá vai muita gente vai O que é anarquia intelectual? É quebrar a segunda regra da filosofia aristotélica. O Aristóteles, ele é o pai da lógica. Ele é o pai da lógica. Aristóteles é conhecido pai. Não é isso aí, professor? Ele é o pai da lógica. A segunda lei da lógica é essa. Uma coisa não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou ele é verdadeiro, ou ele é falso. Uma coisa não pode ser amarelo e azul ao mesmo tempo. Ou é amarelo, ou é azul. Ou seja, ou Deus salva o ímpio, ou não salva ninguém. Porque se ele salva o justo, dá anarquia intelectual. Sem contar na anarquia teológica, bíblica. Ou seja, Deus só salva o ímpio. Meu Deus, por onde que a igreja está indo? Claro que é redundante salvar o que está salvo. Salvar o que está salvo. É redundância. E olha o que o apóstolo... Por isso, eu estava pregando... Eu estava pregando numa igreja, não lembro onde foi, tem uns 2 anos atrás. Pediram para me falar sobre arrependimento. Tá? Viu? Eu tenho uma mensagem boa sobre arrependimento. Só que é pauleira, tá? Então... Que daí conforme o pedido do cliente. Agora, se o cliente pede uma mensagem exortativa, o valor é mais caro, viu? Porque eu tô fazendo o trabalho duro de vocês. Dólar agora. Aí, então, arrependimento. Qual é uma das grandes coisas que mantém o cristão na humildade? É quando ele sempre lembra do passado dele. Quem ele era. Não é lembrar do passado para ter saudade de pecado. Não é isso. É lembrar do passado para saber de onde Deus te tirou. De que lama que você estava. Porque quando você olha lá para trás e vê de onde Deus te tirou, você vai agir com misericórdia com as pessoas. Você vai ser humilde com as pessoas. O cara que não é humilde, a mulher que não é humilde, esqueceu de onde Deus tirou ele. Ou seja, aí entra na redundância. Deus salvou ele porque ele já era salvo. Todo mundo tem um passado. E o passado do ímpio não é, mas eu nunca matei, eu nunca roubei. É verdade, isso conta muito. Mas por dentro a gente sempre foi podre. Teu passado te condena. Teu passado te condena. Mas eu nunca cometi nada errado. Tudo bem, você nunca prejudicou uma pessoa, mas a podridão dentro de você sempre te matou, por isso que você se converteu. Se você fosse uma pessoa justa, você não precisava de conversão. Foi isso que Jesus falou para os fariseus. Nós não precisamos... Aliás, esse ensino de Jesus é verdadeiro, mas ele é completamente revestido de uma linguagem irônica. Jesus usava muito de ironia. Isso foi uma ironia.
Ele olhou para o fariseu e disse, não, você tem razão, você sempre foi justo, Deus não está chamando você. Deus está chamando quem? Deus não está chamando você. Ele usou de uma verdade profunda, porém de uma linguagem irônica. Não vim chamar justos, e sim pecadores de arrependimento. Já que vocês não precisam de arrependimento, vocês não são pecadores, então não estou falando. Minha mensagem não é para vocês. Minha mensagem é para ímpio. Já que vocês não são ímpios, então não é para vocês. Olha a ironia que ele usa. Fazendo os caras, porque a linguagem irônica qual é? É provocar. A única maneira de provocar alguma pessoa, viu, pessoal? Tem gente que você deve conversar legal, tem gente que você deve conversar duro, tem gente que você deve conversar com ironia. Porque se você não usar de ironia, o cara nunca vai se despertar. Então, a linguagem irônica é para provocar um rebuliço na pessoa. Na psicologia é o quiste, né? É. A pessoa usa da ironia, da comédia, da coisa... Sim. Para falar uma verdade. Para falar uma verdade. E provoca. Então, qualquer tipo de movimentação nossa, ela vem por causa de uma provocação. Pode ser uma movimentação boa, pode ser uma movimentação má. Fulano me provocou, eu fiquei com raiva e dei uma bufetada nele. Ou fulano me provocou, eu parei para pensar sobre a minha vida, eu descobri que eu preciso mudar. Então, Jesus usava muita de ironia. Essa é uma delas. Ok? Então, Paulo vai chamar Abraão de ímpio. Ora, se Abraão é ímpio e precisava ser justo, justificado, todo mundo, se Abraão foi ímpio, depois de Abraão, meu amigo, não tem ninguém que seja justo. Todo mundo é ímpio também. E olha a coragem do apóstolo Paulo de usar isso aí. Mas é o argumento que ele usa, que Deus dá, né? Alguém lê para nós? Microfone. Depois o Luizão vai ler, porque, coitado, ele está realizando um sonho da vida dele. Deus tomou a iniciativa e, de alguma forma, deu a Abraão a capacidade de acreditar no inacreditável, de imaginar o inimaginável. Dos seus corpos, quase mortos, surgiria uma nova vida. Não apenas uma criança nascida deles em idade avançada, mas dessa criança uma série de descendentes que cobririam a terra como a areia cobre a praia, como as estrelas cobrem o céu noturno. Deus poderia chamar Abraão com 30 anos? Porque se ele poderia ter sido fiel a vida inteira. Luiz! Nem desliga o microfone não, fica lá, Luiz. Vou assistir a live hoje. Pela primeira vez. Um casal na casa dos 20 anos não teria soado a necessária nota de morte. O fato é que quando Deus quis dar o início à salvação do mundo, foi necessário deixar claro que a vida real, verdadeira e duradoura, só viria através da morte. Abraão e Sara já estavam amortecidos. Olha que coisa interessante. Se o casal tem 20 anos, são jovens, tem saúde. Mas o cara tem... O Abraão estava fazendo bodas de prata de andropausa. A Sara estava fazendo bodas de diamante de menopausa. Biologicamente, o que eles eram? Mortos. Velhos não. Não. Velho não. Ô Nilton, ainda falou de você. Velho do grupo. Eles eram, biologicamente, em termos de reprodução humana, mortos. Inférteis, mortos. Deus tirou a vida de onde? Eles estavam, o útero dela estava morto e o sêmen de Abraão estava morto. Mas da morte, percebe? Sempre tem esse princípio, a vida começando da morte, a vida começando da morte. Oh, glória! Sempre é essa mensagem. Qual é a mensagem que Deus quer trazer para nós? Que Ele está sob o controle de todas as coisas. Ele não trabalha dentro da lógica, ele trabalha fora da lógica. A lógica é só para nós, para a gente não se confundir. Deus não é de confusão. Ele trabalha fora da lógica para provar para nós que ele de fato é totalmente soberano. Tá?
Suprarracional. Totalmente. De acordo com a lei judaica, uma questão era resolvida por 2 ou 3 testemunhas. Paulo chama 2 testemunhas do Antigo Testamento para testemunhar a justificação através da fé. Em Romanos 4, ele traz essas 2 testemunhas do banco, por assim dizer, invocando o pai Abraão e o amado Davi, que não era apenas um rei, mas um profeta, como atestado por Pedro em seu sermão Os Judeus na Fé de Pentecostes, o qual declarou. Então veja, Paulo, de maneira muito sábia, ele vai usar o Moisés, porque o Moisés disse... Porque o Moisés disse, na lei, sobre um determinado fato, ele disse, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será estabelecida. Ou seja, se você tem 2 testemunhas ou 3 testemunhas, é o suficiente para que aceite como prova. Foi essa mesma fala que Jesus usou na questão do perdão. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, claro, olha o teólogo estragando aqui. Luizão, olha o teólogo estragando aqui. Todo mundo usa esse contexto para congregação, né? Tá, você pode usar, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não, irmãos, nós vamos começar o culto, nós temos pouca gente, mas Jesus disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, estamos no lucro. Você pode usar, e é fato, mas originalmente não é nesse sentido. Porque Jesus está falando aquele texto, essa fala dele, ele produz num contexto de perdão. Aí ele vai dizendo sobre a importância de perdoar o irmão, 70 vezes 7, e vai falando sobre perdão, aí ele diz o seguinte, ele conclui a mensagem, o sermão, a fala dele sobre perdão, dizendo, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, mas no contexto do perdão, não é contexto de que nem igreja tinha, pessoal. Se é o apóstolo Paulo que fala, ok, ele está falando num contexto de culto. Se é Pedro que fala, ok, é no contexto de congregação. Mas Jesus falou isso quando a igreja não existia. E o contexto logo desse texto é sobre perdão. Aí ele quer dizer o seguinte, onde 2 ou 3 pessoas decidirem sobre o perdão em meu nome, eu vou perdoar também. É muito mais lindo. Muito mais lindo o seu sentido original. Mas tudo bem, vocês podem continuar dizendo que onde 2 ou 3 é verdade. É pura verdade. Mas esse texto é muito mais lindo, porque Jesus está dizendo o seguinte, ok, tem um problema entre o Giovanni e o Nilton. Os 2 estão brigados. Né? Então eu e o Marcos vamos fazer, eu, o Marcos e a Delma, nós vamos fazer a ponte de intermediação para os 2 se reconciliarem. Então eu, o pastor Marcos e a Delma, estamos em nome de quem? De Jesus. Nós estamos em nome de Jesus para tentar a reconciliação. Ok, a gente conseguiu, eles se perdoaram, estão felizes, aí se cumpre a palavra de Jesus. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu vou, é como se eu estivesse perdoando por eles. Então, essa fala de 2 ou 3 testemunhas é uma fala de Moisés, para que toda a palavra se estabeleça. Paulo vai usar do mesmo expediente, da mesma maneira, para dizer aos judeus o seguinte, ó, eu tenho 2 testemunhas. Até sentença de morte. Principalmente sentença. Por que Nabote foi morto? Porque Jezabel, aquela infeliz, para não usar outra palavra, o que ela fez? Ela seguiu a lei de Moisés. Ela respeitou a lei dos judeus. Tem um certo presidente que faz isso aqui no Brasil, né? Ele usa a lei para dar legalidade a um fato, mas na verdade se produziu, porque ela contratou 2 caras para dizer que o Nabote tinha cometido um crime. O Nabote, coitado, foi morto apedrejado, morrendo, dizendo, sou inocente, não fiz nada. Mas estava sobre 2 testemunhas. A Jezabel usou a lei de maneira imoral. Imoral, para matar uma pessoa que ela tinha problemas pessoais. Enfim, você disse bem, 2 ou 3 testemunhas para que tudo se estabeleça. Paulo vai chamar 2 testemunhas para dizer o quê? Que ninguém é justificado por obras. Olha que inteligência do camarada.
Aquilo que eu estava falando com vocês duas ali. Olha o argumento que ele usa para dizer ninguém é justificado por obras. Aí ele vai usar Abraão. Quem lê para nós? Pastor, fala, Marcos. eu ouvindo essa questão do senhor falando aí, por exemplo, numa igreja, vai de repente diante de uma causa com uma pessoa, então no mínimo 2 pessoas têm que estar participando ali juntamente com aquela ou aquelas para que sejam... Estabelecida uma situação. Eu passei numa situação esses dias aí, 2 empresários, então eu acho que dentro dessa... Aí você viu o nível, né? Nilton, você viu o nível aqui, né? Lá o nosso é 2 diaristas. Sim, Marcos. Acabou a graça aí, posso, né? Com 2 empresários do mesmo ramo. Um me chamou e falou, pastor, eu quero que o senhor faça uma intermediação com esse outro, que eu quero conversar e pedir perdão para ele. E eu fui sozinho. Então acho que acredito então. Sim. Por isso eu tinha que ter mais um. Sim. O senhor disse 2 ou 3. 3 é opcional. Exatamente. Eu fui sozinho. Aconteceu legal, mas eu estava sozinho. Porque ele representou os 3. É verdade. Mas nesse caso, Marcos, não tem problema nenhum, porque tu foi mediar uma situação que tinha uma situação. Nós estamos falando em termos de acusações graves, mediante, às vezes, uma situação de condenação de morte, ou então... Qualquer outro tipo de condenação. O que a justiça hoje, o que a justiça hoje como prova? O que a justiça hoje ela usa como prova? Testemunhas. Para casar, meu amigo, você pega um peão que está lá esperando casar depois, vem cá, assina aqui que eu... outra coisa que é usada, Paulo, isso é importante. O artifício é a questão de 2 testemunhas quando é acusação contra um presbítero, um pastor, um líder da igreja. Ele não perdeu essa linha mosaica de não condenar ninguém sem que... Não, qualquer tipo de acusação. E veja, essa questão do Moisés é uma lei universal. Até hoje, e até Jesus voltar vai ser assim. Você pode até contratar 2 pessoas falsas para dar falso testemunho. Mas se lá na frente o camarada descobrir, a justiça descobrir que os caras mentiram, os caras estão na água. Tem um crime, né? É crime, é perjúrio. Não acordo ali, eles... Porque diante da lei, isso é um princípio de tempos perdidos na memória. É que a pessoa que vai testemunhar, ela tem fé pública. Ou seja, ela carrega a verdade nela. Ela vai falar que ela viu ou ouviu alguma coisa. Então, ela é prova inconteste de um fato. Agora, se a pessoa se veste de uma verdade inconteste, sendo mentirosa, ela vai pagar mais pena do que o próprio acusado. Porque ela cometeu perjúrio, que é terrível, né? No capítulo 4, para provar que a justificação, ser declarado como parte da família de Deus, nunca teve a intenção de ser apenas uma mera pertença carnal a Israel para sempre, Paulo baseia essa história de Abraão. Abraão foi justificado por causa da sua fé e não por causa de quaisquer boas ações que ele tenha praticado. Aliás, é tão ilógico esse negócio de Abraão ser salvo pelas obras, porque que obras ele vai fazer se nem Moisés tinha ainda? Não, Sérgio. Porque salvação pelas obras é a partir de Moisés. Ora, se o Abraão veio antes de Moisés, que obras que ele seria salvo? Quer dizer, o religioso, quando é que nós estamos falando sobre imunização cognitiva. Lembra que eu falei para vocês imunização cognitiva? Imunização cognitiva. O que é a cognição? Todo mundo sabe o que é. Que é a capacidade mental, cerebral. Ir no dicionário, colocar um tapa. Exatamente. Imunizante é uma vacina que a pessoa toma contra um vírus. Então o vírus chega, você não pega o vírus, você está imunizado. Os neurocientistas dizem, isso é uma questão científica, os neurocientistas dizem que há pessoas, para não aceitar uma verdade por uma série de razões, aqui deixa eu entrar com permissão na área da doutora Leia, por exemplo, a pessoa tem um trauma, morreu um filho, morreu alguém muito querido, um pai,
e a pessoa se imuniza cognitivamente e ela não aceita o fato da morte do ente querido e trata como se estivesse vivo. Guarda os artigos. O meu filho não chegou ainda, daqui a pouco ele vem. Ele morreu. Mas a cognição dela está imunizada. Ela nunca vê o filho, mas na mente dela o filho está sempre chegando. O marido está sempre chegando. E isso os neurocientistas chamam de imunização cognitiva. É a mesma coisa do cara que fala assim, ó, tá aqui a foto, aqui, ó, olha aqui ele recebendo dinheiro aqui, olha aqui esse dinheiro, olha aqui o fulano, olha o vídeo dele recebendo dinheiro de palpite, tá até escondido. Não, isso ali é um dinheiro que ele pegou ali, eu acho que ele fez uma caridade, não é de... Então, a pessoa não aceita o fato. Isso é imunização cognitiva. O religioso, ele imuniza-se contra a verdade porque ele criou uma pseudo-verdade e quer viver por ela. Então, para viver por ela, ele tem que criar uma série de argumentos e todos eles são falsos, como estas obras. Ora, como é que você vai dizer que uma pessoa é salva por boas obras quando que ela nem existe ainda? Imunização cognitiva. Mas é um surto psicológico. É um surto, é psíquico, é isso mesmo. Então a mulher lá no Paris lá. Vou contar. Da Asa Leste aí, ó. Asa Leste só pepino, hein? Não, então a mulher do Paris Gostoso, que o marido dela morreu faz 18, 17 anos, né? E ela dorme com ele toda noite. É. Se você falar isso com um católico, talvez fervoroso, ele vai falar que tem que benzer. Foi espírita e falou, Ele está voltando a ser espírita, exatamente. Então, é o que o Luiz está falando, é o que eu acabei de dizer para os irmãos. Imunização cognitiva. O religioso, ele pratica isso. Você fala assim, não, aqui, você pega uma pessoa que é religiosa, vamos pegar um católico bem fervoroso. Aí você vai ler o Salmo 115 para ele. O pessoal gosta de evangelizar com o Salmo 115, né? Não é verdade, Delma? Da bispa Delma sabe como é que ela já evangelizou os homens no Salmo 115. Lá está dizendo que os ídolos não falam, não ouvem, não escutam. E é verdade. O que o católico fervoroso vai dizer? Não, mas eu não adoro. Percebe? Ele ainda acredita. Hã? Eu só venero. E por quê? Porque eles praticam a imunização cognitiva. Ele não aceita o fato. Você mostra na Bíblia. Mas meu irmão está aqui. Não, mas não é bem assim. Não é desse jeito que eu vivo. Ele vive daquele jeito. Agora ele está sendo hipócrita? Não. Ele está sendo vítima da própria mente dele. Como o Luiz falou, é um surto. Autossabotagem, autoimunização. E é isso que os judeus estavam... Vocês estão vendo que a gente está estudando um texto da Bíblia ali? Olha para onde que a gente vai. Desimunizar. E como faz para desimunizar? É verdade. Você disse bem. Tem que desimunizar mesmo. Como? O que responderia para um católico desse? A única resposta que você vai dar é ensinando a verdade. Continue ensinando a verdade. Em algum momento, a verdade vai desimunizar o sujeito. Não, você tem que falar a verdade sem medo, porém com amor, sabedoria e inteligência. Com muito respeito. Com respeito e tal. Porque, por exemplo, se um católico está frequentando uma igreja evangélica, a fé dele está sob suspeita. Começa por aí. A fé dele está sob suspeita. Está abalado de alguma maneira. Algum clique deu, algum gatilho disparou na mente da alma dele, ou dela. Aí ele vai lá na tua igreja. Só que por mais que a fé dele ainda esteja em crise, mas ele ainda acredita. Tem raízes ainda. E aí quando você começa a pregar a verdade sobre ídolos principalmente, que é o começo errado do evangelismo no católico. Está totalmente errado. Porque, olha, como disse Paulo, tem zelo, mas não tem entendimento, muita gente. Irmão, deixa eu ler o Salmo 115. Meu Deus do céu. Você já viu antigamente, o Nilton vai lembrar disso. Bem antigamente, né, a gente... Bem antigamente, o Nilton vai lembrar disso. A gente falava bem assim,
Quer dizer, a gente não, eu escutava isso, né? Mas aí o Nilton falava muito isso, a geração do Nilton falava muito isso. Ah, fulano passou a crente. Não é verdade? Né, Nilton? Lembra que era assim? Lá, defendendo da região, é isso aí, né? Eu quase não escuto mais essa frase. Tem isso ainda aí? Você só ensina para pastor, só. Virou pastor. Aí você, fulano passou a crente. Quando a pessoa falava isso, significava que aquela pessoa teve uma ruptura total com o catolicismo. Hoje não tem mais não. Não, hoje não tem. Porque hoje virou moda, né? Exatamente. Antes a gente falava assim, fulano passou a crente. Hoje a gente fala, fulano agora é gospel. Fulano agora é evangélico. Fica mais, dá um status mais legal, né? Vou na igreja, vai ter um showzão lá. Eu vou lá na oitava, lá é massa. Lá tem o tuxe-tuxe, lá é bom. Lá tem o presidente da igreja. Lá. Alex, lá. O Alex é o maquinista. Vamos lá, gente. Piuí. Nadando no ar. É muito bem. Às vezes. É o sonho de todo pregador. É verdade. Então, viu? Às vezes isso aqui me lembra a escolinha do professor Raimundo. Sinceridade. Às vezes me lembra. Ele está quieto, ele está doente. É verdade. Continuando ali. Lê para nós, Giovanni. Vamos lá. Tem que ligar a maquininha aí? Não, tem que ser o... O Luizão tem que matar. Ele tem que assistir a live hoje. Ele tem que assistir o vídeo. Hoje eu não perco, hein, pai? Lê para nós, Luiz. A sugestão de Paulo aqui de que se Abraão tivesse sido justificado pelas obras da lei, ele teria motivos para se vangloriar para com as pessoas. É um tributo à majestade e à exaltidão da lei de Moisés. Pelas obras da lei de Moisés, e assim entendida é uma declaração ilógica, pois Abraão não poderia ser salvo pelas obras de um sistema que ainda não existia. Não é loucura? Essa ilógica aí o pai falava muito antigamente, Parou de falar, né? Ele não fala mais. Tempo, né? Tempo em tempo, né? Que agora ele... Olha lá, pessoal. A fé elimina quaisquer barreiras étnicas, geográficas ou culturais ao evangelho. Se a promessa fosse baseada exclusivamente nos genes e na ancestralidade, inevitavelmente algumas pessoas seriam excluídas. Isso daria à linhagem de Abraão uma razão para olhar com desprezo para o resto do mundo. Mas quando a promessa é recebida pela fé, a promessa é aberta ao mundo inteiro. Olha, pessoal, a fé elimina quaisquer barreiras étnicas, geográficas ou culturais. Então veja, quando Jesus disse aquele famoso versículo recitado de prosa inversa, quando ele diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as nações, ele está fazendo uma implicação que quem escutou isso não entendeu, e quem ouviu também, depois em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Confins da terra. Olha lá. Confins da terra. E por todo mundo é o mesmo sentido. São termos intercambiáveis. Jesus aqui disse o seguinte, que eles não entenderam. Depois, para eles entenderem, foi necessário o apóstolo Paulo mostrar o que Jesus quis dizer. Eu vou explicar para vocês. Ultrapassar barreiras, exatamente, transculturais. Então veja, todo mundo recita isso, é bonito, mas Jesus aqui estava complicando culturalmente os discípulos. Eles não entenderam isso aqui. Pode ter certeza que eles não entenderam isso aqui. Quem fez-los entender foi Paulo, quando ele foi pregar para os
gentios. É como se ele estivesse dizendo, vocês não lembram que Jesus falou que era para ir para todo mundo? E que ir para todo mundo significa ultrapassar a barreira geográfica? E se você ultrapassar a barreira geográfica, você vai penetrar numa cultura que é estranha a você, e que você precisa conhecer essa cultura para ver como o evangelho vai se amoldar ali. Faltou Melquisedeque. Inclusive, eu gosto muito desse livro e da tese dele. Mas você sabe que tem calvinista que considera ele heresia, sabia? Calvinista é complicado. Calvinista, pensa uma turma complicada, tal do calvinista. Mas veja, o faltou Melquisedeque é fantástico. Então veja, a fé, ela é global. O evangelho, ele tem uma mensagem global. Por exemplo, Deus já estava fazendo isso séculos antes. Ele pega Jonas e dá uma ordem para Jonas. Qual foi a ordem que ele deu para Jonas? Hã? Pregar onde? Não. Para pregar arrependimento em Nínive. Aí todo mundo mete a boca no Jonas. Eu nunca preguei contra o Jonas, porque eu entendi a mente dele. Se fosse de nós aí? Não, mas aí, veja, vamos entender a mente de... Errado é verdade, mas ele não teve a culpa o erro dele, a culpa do erro dele não foi brotado dele, foi brotado pela cultura. Porque os ninivitas... Então, Newton, mas não é que era só cruel. Veja, na mente do judeu, na mente deles, na cultura, porque o que forma a mente de um povo é a sua cultura. Na cultura, na mente de Jonas, olha só o epípeto. Nossa! Não, esse tio aí, né? Eu não sei o que significa, mas eu achei bonita essa palavra. O epípeto. Esse é o estômago do peixe. O Sérgio é professor. Olha o epípeto aqui. Qual é? Todo mundo fala isso, mas essa é uma das frases mais culturais que existem. Quem é que só falava que Deus era Deus de Israel? Os judeus. Aí você fala assim, não, pastor, mas essa frase é muito linda. Claro que é, mas ela é uma barreira cultural. Por quê? Porque Israel, Deus está delineado a trabalhar. Deus só trabalha... Agora pergunta, o que eu vou fazer em Nínive? Aliás, Deus, o que eu vou fazer lá? Eles adoram Dagon. Eles nem te conhecem. Eles adoram um Deus pagão, Dagon. Aliás, é esse Deus Dagon que inspira eles a matarem os povos, inclusive nós. O que eu vou fazer em Nínive? Então, qual é a mente cultural de Jonas? Deus... Preste atenção, a cultura judaica diminuiu Deus a um Deus tribal. Na época. Eu estou falando lá no Antigo Testamento. Então, na época, Deus há um reducionismo de Deus. Ele só é Deus em Israel. O que eu vou fazer em Nínive? Nínive adora Dagon. Eu não vou lá, não. Eles que se virem. Aliás, nem sei por que o senhor está preocupado com os ninivitas. Afinal de contas, Deus é Deus de Israel. Não é Deus do mundo? Deus não é Deus do mundo. Deus é Deus de Israel. É restrito, é tribal, é regional, é só aqui. É barrismo, é só nós. Então, aí o que acontece?
O Jonas não vai. Só que quando Jonas está no ventre do peixe, na oração que ele faz, ele lembra de um juramento que todo profeta fazia antes de ser ungido profeta. Que é, ele votava dizendo que ele iria servir a Deus em qualquer lugar. Só que o qualquer lugar deles era qualquer lugar de Israel. Aí ele vai dizer lá no ventre do peixe, eu agora entendi, o que votei, pagarei. Aí ele vai para Nínive, faz um serviço relaxado, é verdade. Contrariado. Contrariado. Porém, há fontes extra-bíblicas. Vocês sabem que os ninivitas ficaram 100 anos crentes, né? Vocês sabem disso? O profeta Ageu, ele escreve a profecia dele para os ninivitas, porque 100 anos depois eles já estavam abandonando o Senhor e voltando para o Dagon. Mas o que fez eles ficarem fiéis a Deus 100 anos? Aí a Bíblia não fala, mas há fontes extra-bíblicas que eu acredito, até mesmo por provas arqueológicas, que o Jonas ficou tão impactado com aquela conversa de Deus com ele, e que Deus termina o livro de Jonas com uma pergunta: acaso eu não terei misericórdia de 120 mil pessoas que não sabem discernir a esquerda da direita? Que se interpreta criança. Possivelmente essa fala de Deus gerou algo em Jonas. E Jonas volta para Israel para arrumar os seus, como dizia minha afinada mãe, para arrumar o seu picuá, para voltar para Nínive. Porque existe uma, inclusive Joséfo fala isso, Flávio Joséfo, da História dos Hebreus, que Jonas voltou para Nínive para discipular aquele povo, e morreu em Nínive. E mais, foi descoberto, em 2011, lembra que o Estado Islâmico explodiu Palmira? Antes da explosão de Palmira, os arqueólogos descobriram uma capela cristã dedicada a Yunis. Dedicada a Yunis. Yunis, na língua dos assírios, é Jonas. É Jonas. Referência ao profeta. E nessa capela levantada a Yunis, a capela cristã, levantada para Yunis, era o antigo sepulcro de Yunis. Então, gente, há muita coisa interessante quando você estuda. Ou seja, eu acredito que isso deva ter acontecido. Não posso provar, eu estou dizendo que eu acredito. Eu não estou dizendo que eu estou afirmando, é uma crença minha, crença é outra coisa. Baseado no que eu já pude ler e pesquisar sobre isso, eu acredito que o Jonas voltou, foi um discipulador, morreu por lá. E por 100 anos, os ninivitas foram crentes. Porque alguém sustentou a fé desses caras lá. Os caras não vão ficar crentes sem ter alguém que invista. Então isso, ide por todo mundo. Então o Jonas não entendia, depois entendeu. Os discípulos não entenderam, depois entenderam. Paulo falou assim, é isso aqui que Jesus falou, é rasgar a fronteira no peito. Entendeu, gente? Estamos quase acabando, viu? Porque não tem nem lógica mesmo, né? Se Jonas vai lá, faz aquela... Isso, coisinha, os caras se arrependem. vai lá, morre lá, Deus dá lição nele, ele vai embora para a terra e continua o ministério. Exatamente, não tem lógica. Mas com certeza. Agora, eu preciso fazer o peixe 3 dias, meu Deus. Eu tenho que ir lá, não tem lógica. Tudo que ele viu, que Não valeu a pena. não tem lógica, exatamente. Os caras vão se converter, é como se Deus falasse assim, ok, se converteram, Jonas, vamos criar esse diálogo. Um livro, Irã, capítulo 1, versículo 10. Jonas, você não acha que você deveria voltar e continuar cuidando desse povo que agora é meu?
Jonas, você não agora não acabou de aprender que eu sou um Deus mundial, global, transcultural, que eu não trabalho só em Israel? Você se pregou agora. Você pregou, agora você vai discipular, ensinar eles a conhecer quem eu sou. Eu quase que acredito que aconteceu isso. Igreja missional. Igreja missional. Yunis. Pastor, Oi. então você acredita então que após a morte de Jonas eles se corromperam? Provavelmente, se for 100 anos, no mínimo as 2 gerações. É 2 gerações. Primeira e segunda geração de discípulos de João. Exatamente. Não, e tem a ver também nessa situação, porque se você vê que o povo de Deus, depois da morte de Josué, se corromperam. Exatamente. Então, Tem que ter alguém que... Por exemplo, se o Luizão sair do Paulista, se não tiver, quebra a igreja. Aquela igreja acaba e não precisa de 2 gerações, não. Em 1 ano já não tem mais ninguém lá. Como o povo necessita mesmo. Precisa. Vamos partir para o final, gente? Já quase na hora, 5 minutos. Esse aqui é o seu boneco lá da... No meio da aula já quer sair. Olha, ô Giovanni, você que gosta desses negócios aí, você e o Nilton que gosta desses. Não considerado justo por causa das obras. A fé de Abraão, independente das obras. Bênção de Davi, independente das obras. Não é considerado justo por causa da circuncisão. Ali estão os textos. Não considerado justo por causa da lei. A fé de Abraão estava em Deus. Todos que acreditam são considerados justos. Benefícios da justiça. Paulo usa o exemplo de Abraão para provar a justificação pela fé, porque os judeus o consideravam exemplo supremo de um homem justo. Por exemplo, em sua discussão sobre o discipulado com os judeus que acreditaram nele, explicou Jesus, né? Eu esqueci de colocar o nome de Jesus, estou igual o apóstolo Paulo. Esqueci de pronunciar o nome de Jesus ali. Olha lá, olha o que Jesus falou para os seus interlocutores. Eu falo as coisas que vi de meu pai, portanto você também faz as coisas que ouviu de seu pai. Eles responderam e disseram-lhe, Abraão é nosso pai. Jesus disse-lhe, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Qual foi as obras de Abraão? Fé. Olha, o Jesus está antecipando uma teologia maravilhosa, que ele deixa a cargo para o apóstolo dizer. Jesus só vai amaciando o assunto, Jesus só vai dando subsídio para Paulo usar lá na frente, e se alguém falasse assim, não, mas isso aí é teologia de Paulo. Não, Jesus já tinha dito isso antes. Então ele vai dizer, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Eu sei que obras Abraão praticou. Aí alguém vai perguntar assim, Sérgio, não perguntaram, mas alguém poderia perguntar, como é que você sabe as obras de Abraão? Aí Jesus diria, eu conheço Abraão desde que ele nasceu. E não somente isso, eu conheci a alma de Abraão. Aliás, fui até eu que chamei Abraão. Aí, exatamente, então Jesus não... Lembra sempre, a Bíblia, ela é progressiva. Sempre. Considerando o ensino aberrante dos rabinos, não é surpreendente que muitos dos judeus do primeiro século acreditassem que possuíam a salvação apenas por serem descendentes de Abraão. Além disso, eles pensavam que determinavam quem era elegível para a salvação, porque eles eram o dono dela. Então, o judeu, naquela circunstância, acreditava que a salvação era deles e eles dariam a quem eles quisessem. De certa forma, sim, né? Nunca foi deles. O entendimento deles. Não, no entendimento deles, eles eram o dono da salvação. Como no entendimento do religioso, o Espírito Santo é dele. Nós temos o Espírito Santo, que teologicamente, biblicamente, está completamente errado. É o Espírito Santo que possui a igreja. Alguém pode dizer um amém aí? Não é a igreja que tem o Espírito Santo, é o Espírito Santo que tem a igreja. Percebe? Porque tudo aquilo que eu sou dono, eu faço o que eu quiser daquilo. Se eu sou dono de qualquer coisa, eu sou dono dessa camisa, eu posso usar, eu posso lavar, eu posso rasgar ela, eu posso queimá-la, eu posso dar ela para quem eu quiser, eu posso abandoná-la, eu posso jogar fora, porque eu sou dono, eu faço o que eu quiser. Então a igreja não possui nada, a igreja é possuída.
E quando a igreja é possuída pelo Espírito Santo, os dons vêm junto. Por que os dons vêm junto? Porque você está naquele que tem os dons. Não é o contrário. Não é o contrário. Ao contrário, é porque o Espírito Santo possui a igreja. E quando a igreja está dentro do Espírito Santo, tudo que tem no Espírito Santo acaba me atingindo, porque eu estou dentro dele. Eu sou possuído por ele. E não eu possuo ele. Mas nessa visão aí tem, infelizmente, algumas instituições hoje que acham que a salvação só está nela. Está nela. Não só a salvação, Marcos. Só a renovada. Não, aí na renovada é outra conversa. Eu estou excluindo a renovada, tá? A oitava e o paulista principalmente. E a casa na rocha. Não, eu estou excluindo. Agora as outras não somente possuem a salvação, as outras possuem, Deus está só aqui, Deus só opera aqui, Deus não está na sua igreja. Então, acaba sendo um Deus tribal de novo. Essa consciência dele. Essa é a primeira característica de uma seita. Exatamente. Proselitismo. Achar que Essa só aquela- consciência. Viu, Giovanni? Essa é a segunda característica de uma seita. A primeira característica de uma seita é quando ela diz que Deus é dela. Então, esse é o primeiro. A partir do momento que Deus é meu, eu faço o que eu quiser. Com ele, com o ensino dele, com tudo dele. Percebem que a vida cristã é o contrário? Agora eu pergunto, Giovanni, Casa da Rocha possui o Espírito Santo ou o Espírito Santo possui Casa na Rocha? O Espírito Santo possui a gente. Essa é a hora. Aquela história, isso aqui a gente fala muito, né, Sérgio? O Romualdo fala a vida inteira isso. Fulano pensa que ele é dono da verdade. Não, eu não sou dono da verdade. É a verdade que me possui. E em qualquer aspecto da vida. Por exemplo, se o Lucas é acusado de uma coisa, que ele é inocente, nesse caso, a verdade possui ele, não ele que possui a verdade. Porque se ele possui a verdade, por qualquer tipo de fraqueza, ele pode soltar a verdade. Mas se ele é possuído pela verdade, que nós vamos chamar de convicção, então ele vai acabar sendo inocentado, porque a verdade está nele, e não ele está na verdade. Não é Deus do céu, o céu que é de Deus. Percebe? São essas coisinhas tão pequenininhas que fazem diferença na nossa vida cristã e no nosso conhecimento bíblico. Bom, nós vamos parar aqui porque o Luiz já fez sinal ali atrás para mim. Já está roncando. Não, o Luiz já fez sinal para mim ali. Vamos tomar um café, meus irmãos? Depois a gente volta para terminar.